Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, está começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo de ontem, né, do Cruzeiro contra o Vitória, que ficou empatado em 2-2. O Cruzeirense não tem, né, paz, não. Em relação ao jogo, Cruzeiro no primeiro tempo não jogou nada, né, foi dominado pelo Vitória. É, a partida do Lucas Silva acabou não sendo uma partida boa. Acabou que, como o Barreal machucou também, a entrada do Ramiro e Lucas Silva e Ramiro no mesmo time pedir para rezar. E aí acaba que sem o Marlon, né, que foi poupado, o Matheus Pereira, e aí com os dois fica muito difícil, né? Então o Cruzeiro foi ali dominado do primeiro tempo e poderia ter saído com um placar maior do que 2-0. Foi pro segundo tempo, acaba que a expulsão do Neres também ajudou, né? Mas aí no segundo tempo, quando o Seabra coloca Matheus Pereira, de Neno, né? Dá melhor o time. Eu achei que o Matheus Pereira entrou melhor do que nos outros dois jogos do que estava entrando, né? Então foi bom esse tempinho, vamos dizer assim, descanso, né? De um tempo para ele. É, E aí, no segundo tempo, o Cruzeiro teve o abafa, né, maior, tá? E conseguiu fazer esses dois gols. E o Dineno mostrando, né, que é um camisa 9, né? E que tem que ser colocado nesse jogo contra o Boca, que a bola tem que chegar nele, não é ele que tem que ir atrás da bola. Ele tem que fazer, né, o Seabra tem que fazer alguma coisa para que essa bola chegue nele, que ele guarda, né? Você vê que é a especialidade dele, eu cabecei tanto nesses jogos, né? No jogo, no clássico que ficou empatado também, que a gente estava perdendo, né? Ainda quando era o Lacramão, ele fez gol de cabeça também. Então você vê que é um diferencial dele, né? E não se pode desperdiçar. Ele tá pedindo passagem no lugar do Caio Jorge. Eu acho que, assim, o Caio Jorge não tem feito boas partidas, mas essa partida não foi tão ruim. Mas eu acho que a torcida também tá num 8 ou 80, tá, né? E tem que ter paciência com ele. É um jogador que tava, né? Não tava jogando no Brasil já tem um tempo. Para voltar a se adaptar não é uma questão de fácil, né? E eu acho que tem que, né? Cada jogador vai ter esse tempo de adaptação, igual o Matheus Pereira também, né? Assim, claro que a gente já via que ele era diferenciado quando ele veio e tal, acabou machucando. Mas você vê que o fino mesmo da bola, eu acho que é muito mais esse ano, assim, ano passado ele ajudou muito, né, mas acho que o fino da bola dele, né, mais esse ano. Então, eu acho que tem que ter uma paciência com ele ainda. Em relação ao jogo aí, foi mais isso mesmo. Observações para se fazer, que eu acho que foi interessante, essa capacidade que o Cruzeiro, né, dessa confiança, assim, por ter conseguido empatar e poderia, sim, ter virado esse jogo, né, se o goleiro não tivesse virado o Neuer, né, o que acontece sempre. Mas, então, né, levar essa questão de acreditar, né, Porque eu achei que também tem essa questão que parece que o Cruzeiro, né, tem jogo que entra desligado, né, igual contra o Botafogo, a gente não consegue entender como que com o Botafogo fez um jogo assim perfeito. Assim, você fala, gente, né? Que eu acho que tanto que esse jogo que fez muita gente colocar o Cruzeiro como se estivesse brigando pelo título. E aí, nesses jogos que veio agora, né? Jogos que o Cruzeiro, pelo menos um tempo, é dominado, como se, né? Cruzeiro dominado e com um ritmo de jogo muito esquisito, assim, você vê que não é aquele com toque de bola certo. Por exemplo, Marlon, o Pereira também tava, né, igual eu falei, fazendo jogos tão bons, mas eu acho que teve essa questão do descanso. O William também já tava começando a errar algumas coisas, a gente não tava entendendo, né? E esse segundo tempo, pelo menos no finalzinho ali, quando faz 1-0, né? Você Acho que ele começou a acreditar e acabou que a expulsão também mostrou pra eles, né? Não é possível, né? A gente tem que virar, né? Pelo menos empatar esse jogo. A gente tá com um a mais, né?
Acho que o Seabra meio que tava com a corda assim no pescoço, porque, né, pra, em relação a esse jogo e conseguiu pelo menos, né, que né, que melhorasse a situação um pouco. Outras questões em relação ao jogo é em relação ao Seabra, que tem coisas assim. Na hora do jogo você vê algumas coisas, igual eu falei, colocar Ramiro tendo o Vitinho foi esquecido, né? A gente não entende isso. Até entendo a questão do Lucas Silva de colocar, mas em questão do Vitinho, não é o que estava tendo, né? Tava como um treinador na nossa base e quando voltou para cá, tal, não utiliza essa base. O Vitinho que estava entrando e não teve jogo que o Vitinho entrou e não foi bem. Não coloca, né, coloca o Ramiro e demora só no segundo tempo para colocar, né, fazer substituições, sendo que tava com um jogador a mais, né? Não tinha por que ainda continuar naquela formação se tava com um jogador a mais. Então tem essas coisas que você vai na hora do jogo você fala, meu Deus, não é possível o Seabra, o que o Seabra tá pensando, né? O que tá passando na cabeça do Seabra? Aí quando você vai ver a coletiva, você fala, você dá aquela calma e fala, não, ele tá consciente, mas por que ele fez isso, né? Fica nessa questão de que, na prática, o que ele tava falando, a gente concorda na hora da coletiva, mas ali na hora do jogo, igual eu falei, por que colocar o Ramiro em vez do Vitinho? O Matheus Vital também, né? Colocou. Aí ele falou que foi questão de. Fez um treino muito bom e tal, mas ele não vinha jogando, né? Tem coisas que a gente fica meio. Que parece meio que incoerente, né? A gente fica sem entender e na hora da coletiva tem coisas que parece que não, ele tá entendendo, né? Você consegue entender, mas fica nessa dualidade assim. E acaba que eu acho que tem muito nessa questão de que ele percebe algumas coisas, só que demora muito tempo, igual eu falei, essa questão de mudar, né, de fazer substituições só depois, no segundo tempo, né, não sei se por ser treinador novo ainda, tem essa questão ainda de não conseguir mudar, de ficar meio receoso dessas mudanças, porque a gente não entende mesmo, assim, né. Às vezes falta, eu acho que não sei se corar essa questão mesmo, né, de não querer, um treinador, não, gosta de fazer de fazer o processo certinho, né, e às vezes você vai precisar, principalmente em jogo, por exemplo, de mata-mata, contra o Boca, por exemplo, ele tinha que ter feito substituição. O Boca estava mostrando que ia fazer o gol e ele não fez a substituição, ele só fez no segundo tempo. A gente viu que devia ter feito antes. Então eu acho que ele tem que entender um pouco que às vezes esses jogos, principalmente de mata-mata, né? Ou às vezes tem que ter essas mudanças rápidas mesmo. E aí eu não sei se falta, às vezes, né, essa questão de ter um time mesmo, que às vezes alguns treinadores mais cascudos podem ter, e ele ainda vai adaptar isso, né? Mas aí fica muito nessa dualidade, que tem hora que você fala, não, meu Deus do céu, o que o Seabra tá fazendo? Não vai dar certo. É loucura, você pensa que é loucura mesmo. Igual eu falei, não, Matheus Vital e Ramiro, né? Você pensa, é loucura, e você vê que ele entendeu o processo na hora da coletiva, mas demora demais, né? E acaba comprometendo, igual eu falei, né? A sorte que o Cruzeiro conseguiu fazer esses 2 gols, que o Dineno tava num dia, né, iluminado, porque senão ia ser um 2-0 e aí, né, o Seabra iria ter, né, uma situação muito ruim, e sem falar que contra o Boca também podia, né, ele tem tido mais sorte do que juízo, porque contra o Boca poder ter aquela bola na trave ali e umas defesas do Cássio, porque o Cruzeiro poderia vir para o jogo daqui tendo que fazer 2 gols de diferença e graças a Deus precisa fazer um só para levar para os pênaltis e 2 gols, né, para passar de forma direta. Então, que você abra, pense nessas coisas, nesse time, assim, né? E o Dinei não tá pedindo passagem, né? Não é possível que ele não tá vendo isso. E
acho que todo mundo já tá vendo a escalação que tem que ser feita na quinta-feira e é a torcida apoiar mesmo, né? Cantar os 90 minutos e, pelo menos, igual eu falei, na coletiva dele, assim, né? Ele mostra pelo menos que não tá, né, doido, né? Vamos dizer assim, né? Tem uma certa coerência, você consegue entender o que ele tá falando, né? Mas, igual eu falei, né? Não dá. Você consegue compreender as falas dele, né? Ele sempre honesto naquelas coisas que fala, mas também tem que entender, igual falar que o Matheus Vital nos treinos jogou bem e tal. Mas treino é treino, jogo é jogo, né? Eu acho que ele já deu para ele também aprender isso, né? Por exemplo, com Ramiro, com Vital, com gasolina, né, que tinha entrado, já deu para ele perceber que treino, jogo é jogo, né? Até que eu achei que o Matheus só entrou e não comprometeu tanto, mas ele tem que perceber, né, algumas coisas. E também essa questão do Vitinho, né? Tem hora que os jogadores estão sendo utilizados e depois somem, né? Principalmente os da base. Então, né, que a gente já vê uma escala, teve aprendizados que podem ser muito importantes para esse jogo de quinta-feira, principalmente em relação a essa questão do ataque, que a gente está tendo muita dificuldade, que o Dineno, né, já mostrou que tá ali, que pode ajudar, então, de tentar fazer algumas mudanças, assim, para que a bola chegue no Dineno e ele não tenha que correr tanto, porque você vê que quando chega a bola para ele, ele guarda, né, é um 9 sim, e acho que um pouquinho, voltar um pouquinho, ter vamos assim, recomeço em relação ao Caio Jorge, porque ele, acho que ainda, igual eu falei, tem essa questão de ser do que tá vindo, né, há muito tempo sem atuar no Brasil, e tem essa questão de adaptação, e tem uns que vão sofrer mais, tem outros que não. Mas assim, que os jogadores tenham pegado essa confiança, descansado também os que são os titulares para esse jogo de quinta-feira, para igual o Seabra falou, né? Não deixar o Boca jogar nesse jogo, né? Ficar 200% focado, que eu acho que esse segundo tempo do Cruzeiro mostrou que o Cruzeiro foi interessante por isso, né? Mostrou que o Cruzeiro tem capacidade de virar um jogo, de vencer um jogo, né? Então, que né, os jogadores tenham levado isso para esse jogo e o Seabra tome as decisões corretas, né? Não tente inventar, igual tem algumas mudanças que ele tem tentado, mas a gente viu que não tem, tem dado certo, né? Igual entrar sem o Matheus Henrique no jogo contra o Boca não deu certo, né? E acabou piorando. E nesse jogo também, né, acabou entrar com o Ramiro, não deu certo. Talvez, né, a gente não, acabou nem entrando com o Vitinho. Não lembro se entrou com o Vitinho, né, mas né, não deu certo. E acabou sendo o pior ainda, né, que eu acho que ele tem que refletir também, porque essa questão de que acabou tendo como estava perdendo de 2-0 teve que cansar mais esses jogadores que estavam não tinham sido poupados, né? Acaba tendo que correr mais, porque você tem que correr atrás do placar, de um placar de 2-0 que você estava levando, né? Ainda conseguiu empatar, então, quando você tem que correr atrás do placar, você acaba cansando mais, né? Então, dele refletir nisso também. Bom, agora esse jogo com Vitória passou e é pensar nesse jogo que eu acho que acabou sendo o jogo mais importante. É o jogo, né, quase do ano, assim, pro Cruzeiro, que dê tudo certo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí também o que vocês acharam do jogo, das substituições do Seabra e até o próximo vídeo.